Quero te pedir pelo pastor Eduardo, que a unção desça do alto, como já tem descido muitas vezes. Todas as vezes, Senhor, que nós pegamos esse microfone para proclamar a tua verdade neste lugar, Senhor. Tu tens se manifestado. Portanto, Senhor, toma teu servo aqui nas tuas mãos, em nome de Jesus, e que nós possamos aproveitar o máximo da tua palavra nesta noite, meu Pai. É o que eu te peço e já te agradeço por fé, em nome de Jesus. E se você crê, diz amém. Glória a Deus. Queridos, boa noite. Que a doce paz de Cristo esteja no coração de cada um de vocês, amém? Como é bom nós estarmos na casa do Senhor, no primeiro dia da semana, e poder dar ao nosso Deus as nossas primícias. Como é maravilhoso. Eu gostaria de, junto com você, continuar abordando ainda no livro de Marcos, na sequência daquilo que a gente viu numa quinta-feira aqui, onde eu preguei as tempestades da vida. Hoje eu quero continuar. A gente terminou no 41, verso 41 do capítulo 4. E eu gostaria que você abrisse no capítulo 5 do Evangelho de Marcos. Nós vamos ler essa narrativa que é colocada do verso 1 até o 23. Capítulo 5, verso 1 ao verso de número 23, que diz assim: E chegaram a outra banda do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por eles feitas em pedaço, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhes rogaram dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos nele. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar, e era quase 2000, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos foram e anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito estado de juízo, e temeram. E aquilo tinha visto contar-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe
que saísse dos seus termos. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas fez o Senhor, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Você pode aplaudir o Senhor pela sua palavra? Pergunte aí para o irmão: quanto vale uma vida? Pergunte. Melhor essa pergunta e pergunte aí: quanto é que você vale? Não. Pergunte de verdade: quanto é que você vale? Não vai me dizer que você não vale nada, mas eu gosto de você. Não diga isso não, pelo amor de Deus. Nós estamos na casa do Senhor. Ou então você só vale R$1,99. Mas a pergunta é essa: quanto vale uma vida? É interessante, né, irmãos? Porque o capítulo 4, a gente termina vendo Jesus acalmando aquela tempestade. Os discípulos estão maravilhados. Eles estão em curso, em destino, porque Jesus tinha dito: entre no barco e passem para outra banda. E essa outra banda não era outro lugar senão a cidade de Decápolis. 10 cidades que havia sido construída. E quando ele chega à margem, ele chega a outra banda, diz a palavra, a província dos Gadarenos. Assim que saindo ele do barco, um homem com um espírito imundo, endemoniado, parte em curso a Jesus. E é interessante, não é, queridos? Porque eu pergunto para você: quanto é que vale uma vida? Vocês percebem que todo o empreendimento de Jesus, depois daquele dia de pregação, o descanso no barco, as ondas impetuosas, os discípulos temerários, a lição da fé. E se a gente vai analisar, pastor Marcondes, assim, a gente quase que entende que aquela revolta do mar parece algo que tenta impedir Jesus de chegar no outro lado. Parece que há uma resistência no mundo espiritual, e eu posso assim crer de que havia, porque Jesus na verdade estava ainda em curso deste homem, que a Bíblia nos diz, a Bíblia vai dizer que este homem é possesso. E aí Jesus parte para o outro lado. Então, duas perguntas se tornam imperativas aqui: quanto vale uma vida para Jesus? E quanto é que vale uma vida para Satanás? Quanto vale uma vida para Jesus e quanto é que vale uma vida para Satanás? Em primeiro lugar, vamos falar quanto vale uma vida para Jesus. Porque de fato houve um grande investimento do Senhor Jesus por causa de uma vida. Oh, glória! Jesus empreende um grande investimento na vida deste homem. Ele enfrenta a fúria do mar. Depois de ter enfrentado a fúria do mar, agora ele vai enfrentar a fúria de um homem endemoniado. Curioso, né? Parece um trocadilho. Mas o escritor do Evangelho vai de um mar agitado
para um homem agitado. Ele saiu mais agitado, agora Jesus está diante de um homem que está agitado. E humanamente falando, ambos eram indomáveis, tanto o mar quanto o homem. Porque a Bíblia diz que o homem endemoniado, ninguém podia segurar ele, ninguém podia prender ele, ninguém podia com ele, ele já tinha sido expulso da sociedade, estava morando no sepulcro. Quem podia segurá-lo? Só que o nosso Jesus é aquele que subjuga tanto a um quanto a outro. Ô glória! Tanto subjugou o mar quanto subjugou este homem endemoniado. Era noite. Depois de uma assombrosa tempestade, Jesus chega a um lugar deserto, íngreme, cheio de caverna. Eles desembarcam num cemitério onde havia corpos expostos e alguns deles já em decomposição. O lugar em si já colocava sobre os próprios discípulos medo. E talvez o homem mais corajoso no nome dele, num lugar sombrio daquele. Imagina Jesus levar você, porque Jesus sabe todas as coisas, amém, irmão? Ele sabia o destino. Mas essa era a condição desses tipo de cemitério naqueles dias. Corpos expostos, e aquele cara estava lá. Você não imaginou ainda que hora era, né? Porque era o cair da tarde. É bom lembrar disso. Jesus está chegando no cemitério quase no finalzinho da noite. Já era de noite. Imagina você chegar num lugar desse e de repente haver um cara lá endemoniado correndo para a beira do barco. Enfim, desse lugar sombrio sai um homem louco, desvairado, possesso, nu, se ferindo com pedras, um espectro humano, um aborto vivo, um semi-humano, uma escória da sociedade. E todos já tinham desistido deste homem, menos Jesus. Aquela viagem foi proposital, meus irmãos. Diga para o irmão que está do seu lado aí: com Jesus. Mas diga com fé. Diga: com Jesus tudo tem propósito. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor? Com Jesus tudo tem propósito. Todos já haviam desistido daquele homem, mas Jesus não havia desistido. E aquela viagem foi proposital da parte do Senhor Jesus. Ele vai a uma terra gentílica, depois de um dia exaustivo, como a gente comentou na última pregação, de trabalho. Jesus pede para os discípulos passarem para outra banda. Depois daquela tempestade terrível, simplesmente, puramente, para salvar o homem. Imagina você empreender todo esse esforço do qual eu falei até aqui agora, simplesmente por causa de um homem que estava possesso. Diga para o irmão que está do seu lado aí: você é importante. Você é importante. A segunda pergunta deve ser respondida: quanto é que vale uma vida para Satanás? Eu vou dizer para vocês. Satanás havia roubado tudo de precioso daquele homem. Aquele homem havia perdido tudo que ele tinha. Ele possuía uma família, ele tinha liberdade, ele tinha saúde física, ele tinha saúde mental, ele tinha dignidade, ele tinha paz, ele tinha decência. Só que dentro daquele homem, Satanás havia posto uma legião de demônios. Veja como ele roubou muita coisa daquele homem. A legião, você bicho, é uma legião de demônios. O que era uma legião? Uma legião era uma corporação de 6.000 soldados. 6.000 soldados. Nada infundia tanto medo e terror quanto uma legião romana. Por quê, pastor? Porque era um exército de invasão. Uma legião romana, ela era um exército de invasão. E esse exército de invasão, ele era cruel, porque ele ia para destruir. A legião romana era composta de infantaria, cavalaria. Numa legião havia flecheiros, estrategistas, combatentes, incendiários e aqueles que lutavam com espada. Só para os irmãos terem uma ideia do que era uma legião romana.
Daí uma legião romana era irresistível. É só você ir para os filmes, você vê, você começa a entender, né? Essa dinâmica que o Evangelho coloca a gente. Daí então, quando se diz que tem uma legião dentro de um homem, era algo assombroso, terrível. Um homem possesso de 6.000 demônios. Você já imaginou isso? Amém, meus irmãos? Uma pessoa que está possuída por 6.000 demônios. Satanás roubou muita coisa desse homem, meu. Terrível, não é? Algo diabólico. Foi isso que Satanás fez com este homem. Havia um poder de destruição descomunal na vida desse homem, porque diz que ele quebrava a cadeia, ele se rasgava, ninguém chegava perto dele. Esse homem foi roubado, irmãos. Ele foi roubado, saqueado. Foi tirado dele tudo que ele tinha. Então nós podemos ver que esse texto nos mostra 3 forças trabalhando só na vida desse homem. Diga comigo: a força de Satanás. Diga: a força de Satanás. Tenha medo não. A força de Satanás, a força da sociedade e o poder de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Esse homem saiu dos sepulcros com espírito imundo nos coros, e diz a Escritura que ele morava nos sepulcros e nem ainda com cadeias ou podia alguém prender. Olha a força excomunal que esse demônio tinha, de dominação, de destruição na vida dele. Então, o que Satanás, ou a força de Satanás faz na vida de alguém? Na verdade, Satanás não faz nada pelas pessoas, ele faz contra as pessoas. Vejamos. Em primeiro lugar, ele domina as pessoas através da possessão. O gadareno estava possuído por um espírito imundo. Havia nele o quê? Uma legião de demônios. A possessão demoníaca não é um mito, é algo real. Não é uma história de carochinha. Nós estamos falando de alguém que está possesso por demônios. E a possessão em si é o domínio total da mente, da alma e do coração da pessoa. A pessoa não tem condições de se autogovernar, ela não tem domínio próprio. Uma pessoa possessa tem dentro de si uma entidade maligna. Esse homem não estava no controle de si mesmo, irmãos. Suas palavras e suas atitudes eram determinadas pelos espíritos imundos que estavam dentro dele. Ele era um capacho de Satanás. Há muitas pessoas nos nossos dias que não acreditam que alguém possa estar possesso de um demônio. A possessão é um estado em que a pessoa não tem domínio de si mesmo. Ok? Está dando para entender aqui, irmãos? É simplesmente se tornar o que dizem por aí um cavalo dos demônios. Era essa a condição deste homem. Uma pessoa possessa, ela manifesta uma força sobre-humana, porque não é dela. As pessoas não podiam detê-lo, nem subjugá-lo. Por quê? Porque ele possui uma força excomunal. Certa feita, eu, testemunha ocular, fui chamado para fazer um trabalho de libertação aqui pertinho, bem aqui assim na vizinhança. E quando nós chegamos lá, uma moça estava deitada no chão. Alguns irmãos estavam algumas horas tentando expelir o demônio daquela mulher. Era legião. Os rapazes eram maiores do que eu e mais fortes. Eu tinha um primo, todos eles faziam musculação. Só que aquele demônio pegava aqueles homens e jogava como se fosse um pedaço de papel. Quando eu vi aquilo, eu fiquei assustado. Uma força excomunal tão grande, que somente por meio de Jesus é que aqueles demônios saíram daquela moça. De uma forma em que houve libertação,
A partir do momento que aquela mulher recobrou a sua consciência e nós pregamos Jesus para ela, você tem que aceitar Jesus e você tem que confessar. E quando nós falamos isso, ela entendeu o evangelho, foi quando ela foi livre. Mas saía um, voltava o outro, saía um, voltava o outro. Por quê? Uma pessoa possessa tem frequentes acessos de raiva. O evangelista Mateus, narrando esse episódio, diz que o endemoniado estava a tal ponto furioso que ninguém podia passar por aquele caminho. Está em Mateus 8:28, é a mesma narrativa. Normalmente uma pessoa possessa revela uma fisionomia carregada de ódio, olhos fuzilantes, olha assim, ó, trocado, né? Trava os dentes. Então, esse é o aspecto de uma pessoa endemoniada. Uma pessoa endemoniada, ela perde o amor próprio. Primeiro porque esse homem andava nu, sem roupas. Ele se feria com pedras e em vez de se proteger, ele se feria a si mesmo. Alguém em autoconsciência normalmente vai se ferir, meu irmão? Óbvio que não. O estado desse homem era deplorável. Ele não tinha amor próprio. A legião de demônios que estava nele tirou dele o pudor. Ele andava nu, queria se destruir, queria se matar. Por quê? Porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. A Escritura nos diz que Satanás, ele é destruidor, ele é ladrão, ele é assassino. Isso é que Satanás faz contra uma pessoa. Isso é o que ele tem empreendido fazer constantemente com os homens. Uma pessoa possessa revela conhecimento sobrenatural por clara evidência e adivinhação. Logo que Jesus desembarcou em Gadara, esse homem possesso correu, cheio de medo. E o que foi que aconteceu? Olha só. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. Aquilo que eu acabei de falar. Tem poder, tem conhecimento sobrenatural, uma clara evidência, conhecimento. Ele olhou para Jesus, reconheceu em Jesus ser o Filho de Deus. E uma coisa me chama nesse texto, me chama a atenção. É porque ele se prostra. A palavra no grego para adoração é proskruneos. É uma palavra que designa um estado de adoração. Ele se dobrou. O homem possesso se dobrou diante do Senhor Jesus Cristo, reconhecendo a divindade do Senhor na sua total autoridade. Amém, irmãos? Então, em segundo lugar, ele arrasta as pessoas para a impureza. Quem? Satanás. É ele que arrasta as pessoas para a impureza. Gadara era uma terra gentílica onde as pessoas lidavam com animais imundos. Se nós vamos olhar no contexto da Bíblia Sagrada, Jesus, quando está falando sobre a parábola do filho pródigo, Jesus mostra um estado de impureza que o filho pródigo cai. Qual é? Ele foi trabalhar com porcos, porque porcos na lei era animal de pata fendida, animal impuro, impróprio. Ele se submete a trabalhar com animais impuros. Em terras gentílicas, você vê que essa questão dos porcos se precipitarem mostra que eles trabalhavam a ótica da lei com animais que eram proibidos de serem consumidos pela lei. Então, Satanás levou aquele homem para um lugar impuro. Ele estava no cemitério para viver no meio de sepulcros. A impureza desse homem era tríplice. Por quê? Porque ele estava em túmulos, no lugar onde tinha porcos e todo tipo de impuro. Vocês estão percebendo que Satanás sempre quer encurralar as pessoas e levá-las à sua pior degradação? Estão entendendo ou não? É isso que Satanás faz com as pessoas. Os leva para lugares impuros.
Os espíritos malignos levam as pessoas a se envolverem com tudo que é imundo, que é ruim, o que não presta. É por isso que algumas pessoas, elas vivem engendradas em maus terríveis. Porque o que Satanás quer fazer é que o ser humano esteja sujo diante de Deus, na sua mais completa impureza. Há pessoas que estão chafurdando na lama hoje, praticam pecado, se tornam escravas do pecado, né? Quem vive na prática do pecado é filho do pecado, e quem vive pecando é filho do diabo. Ou a gente é filho de Deus, ou a gente é filho do diabo. É uma opção. Nós temos que fazer uma opção. Então as pessoas que entram em cemitérios, que muitas vezes desenterram defuntos para fazer despachos, isso é obra de demônio. Não tenha dúvida disso. Isso é obra demoníaca. A promiscuidade está atingindo patamares insuportáveis. Nós vivemos numa era em que o pecado tenta sujar a nossa alma de todas as maneiras. Esse é o trabalho de Satanás, fazer com que a gente fique impuro diante do nosso Deus. Isso é o que Satanás faz pelas pessoas. Em terceiro lugar, ele torna as pessoas violentas. Aquele homem estava endemoniado, e ele era um problema para a família dele, para a sociedade. Tanto é que a família desistiu. A família desistiu dele, a sociedade desistiu. E vocês notaram na leitura que quando Jesus liberta ele, ele está sã em consciência. Ele diz assim: Jesus, deixa eu ir com você. O que é que Jesus diz para ele? Não, você vai ser mais útil voltando para sua família. Isso indica que ele tinha uma família, mas a família tinha desistido dele. Não estava mais suportando. Percebeu isso? Porque ele estava completamente violento. O amor familiar e a repressão da lei não puderam domesticar aquela fera indomável. Ninguém. Aquele homem estava relegado ao seu sofrimento. Ele estava relegado à companhia da família. Ele estava, vamos dizer, longe da sociedade. Um homem violento, um espírito maligno operando e tornando ele filho da desobediência. Em quarto lugar, ele atormenta as pessoas. Diz que ninguém podia passar por ali. Por quê? Porque ele atormentava. O gadareno estava perturbado mentalmente. Ele estava sempre de dia e de noite agitado pelos sepulcros. Não havia descanso na sua mente, nem mesmo para o corpo. Meu irmão, quem já viu aqui uma pessoa endemoniada, possessa, vai perceber que essas pessoas não têm descanso. O diabo fica todo tempo nos coros. Ali no Eusébio se manifestou o demônio na vida de uma irmã, da filha de uma irmã, e foi quase 24 horas direto. 24 horas a jovem manifesta. Você não aguenta trabalhar 24 horas. Veja que eles maltratam bastante. Terrível, não é, irmãos? Perturbação mental, golpeava-se com pedra, nu, ensanguentado, correndo nos montes escarpados, no meio. Estado deprimente que o ser humano pode chegar quando está sob o domínio de Satanás. O que a sociedade fez por ele? Em primeiro lugar, a sociedade afastou-se desse homem e do convívio social dele. O máximo que a sociedade fez por ele foi tirá-lo de circulação. Tira ele daí, joga ele para lá, não presta. Arrancaram da família, da cidade, destituíram-no
consideraram ele um caso irrecuperável, descartaram, ele era um aborto humano. Quantas vezes a gente passa na rua e não vê pessoas assim? Você vai no centro da cidade, ali onde eu trabalho, tem tantas pessoas nessa condição. Pessoas que estão à margem da sociedade. Eu trabalho no centro, numa livraria, eu vejo as pessoas, às vezes, quando passa alguém mal arrumado ou fédido, eles fazem assim, ó. Eles desviam um caminho. Parece um morto-vivo no meio da sociedade. E quando vai anoitecendo, a Thalita sabe disso, eles começam a sair de todos os buracos, porque tem lugares que dão alimento, e a gente vê como, eu posso perceber como Satanás, ele trabalha para destruir, para arrancar a identidade da pessoa. As pessoas ainda não acreditam que existe uma ação maléfica, uma ação de Satanás para destruir o ser humano que foi feito à imagem e semelhança de Deus. Até nós muitas vezes nos esguiamos. Aquela sociedade de Gadara não apenas rejeitou esse homem na sua desventura, mas também não valorizou a sua cura e nem a sua salvação. Eles expulsaram Jesus da sua terra e amaram mais os porcos do que a Deus. E esse homem, os porcos, valiam mais para aquela sociedade do que a vida daquele homem recuperado. É assim que a sociedade olha. Agora eu digo, o que Jesus fez por aquele homem? Vamos observar 3 coisas fundamentais que Cristo fez por ele. Em primeiro lugar, Jesus libertou esse homem da escravidão dos demônios. Jesus enfrenta a tempestade, cansado, passa para o outro lado da margem por causa de um homem, para libertar esse homem da escravidão dos pecados. Jesus manifestou-se para destruir as obras do diabo. Capítulo 1 de 1 João, capítulo 3, verso 8. Porque ele se manifestou para desfazer as obras do diabo. Até os demônios estão debaixo da autoridade de Jesus. Mediante a autoridade da palavra de Jesus, a legião de demônios bateu em retirada e aquele homem escravizado, ele ficou livre. Quando aqueles demônios manifestam no homem, identificaram Jesus, Jesus libertou aquele homem com o poder da sua palavra. Cristo é o atormentador dos demônios, é o libertador dos homens. Ninguém pode resistir ao poder do nosso Deus. O poder não é meu, o poder não é seu, o poder é dele que opera através de nós. Pelo poder da sua palavra, os demônios não resistem. Aonde Cristo está? A liberdade. Aonde ele chega, os demônios tremem, os cativos devem ser libertos. Satanás tentou matar Jesus na tempestade, para se levantar toda aquela fúria. Mas agora ele tenta impedi-lo de entrar na região de Gadara. Mas em vez de intimidar-se com a legião de demônio, Jesus é que vai espalhar o terror no exército demoníaco. Oh glória! Viestes aqui nos atormentar antes do tempo, ó Filho do Altíssimo. Oh glória! Nem os discípulos tinham identificado, os demônios identificaram Jesus e disseram: você veio aqui para nos atrapalhar. Tremendo. Em segundo lugar, Jesus devolveu a esse homem a dignidade da vida. É a segunda coisa que Jesus faz por aquele homem: devolver a dignidade da sua existência. Uma existência invisível, não notada, solitária.
Jesus nos devolve muitas coisas, não é, irmãos? Não olhe para o espelho e diga que você não vale nada. Não se compare com ninguém, não diga eu não nasci para nada. Porque Jesus nos devolve toda a dignidade que nós precisamos. Nós vivemos numa era tão difícil, em que as pessoas querem tomar decisões definitivas para algo que é simplesmente temporário. As pessoas passam por problemas, então elas resolvem se matar por algo que é temporário. Então elas usam o suicídio, que é uma decisão permanente e irreversível, por causa de algo temporário e passageiro. Eu vou acabar com o meu problema, quando na verdade sabemos que o sofrimento e a dor nos acompanham. Jesus disse: tereis aflições. A grande questão é que nós temos um companheiro de viagem chamado Espírito Santo, que nos capacita a vencer, que nos capacita a caminhar, que nos capacita a, se possível, andar por sobre as águas, que nos dá autoridade para dizer: problema, você não vai me vencer. Eu tenho um Deus que é maior do que o meu problema. Ei, choro, eu vou chorar essa noite, mas a alegria, ela vai vir pela manhã. Imagina a perplexidade das pessoas que conheciam esse endemoniado de Gadara, ao chegar, ver aquele homem sentado aos pés de Jesus, que vivia perturbado, correndo de dia e de noite, sem descanso, para a mente, para o corpo, para a alma, quieto, sereno. Imagina comigo, irmão. Hã? Esse aí? Quem é ele? Olharam para ele, sentado aos pés do Salvador. Jesus calmo, olhando para ele. O Jesus que acalmou o vendaval do mar é também o homem que é acalmado pela palavra de Jesus. O mesmo que acalmou a tempestade, acalmou aquele homem possesso de demônios. Está sentado, está aos pés do Salvador, calmo. Alguns estudiosos dizem que aquela tempestade que Jesus enfrentou no mar da Galileia era para impedir a chegada de Jesus em Gadara. Só que Jesus vence a tempestade. Jesus, ele vence. Ele tem poder sobre as tempestades, tem poder sobre os demônios. Ele devolve àquele homem a dignidade de vida que ele não tinha. A Bíblia diz que ele estava nu e agora ele estava vestido. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, olha só, vestido e em perfeito estado. Só Jesus pode fazer isso. E diz que eles temeram, viram o estado daquele homem e temeram. O homem teve a conversão a Cristo imediatamente. Imediatamente, você imagina isso? Aquele homem, como olhou para Jesus, olhou para si mesmo, se vestiu aos pés do Senhor. Aquele homem ganha a dignidade de volta. Ele diz assim: mestre, eu quero ir contigo, mestre, me leva contigo. Aí Jesus disse: não, volta para a tua família. Eles precisam ver a glória de Deus em ti. Fala para ele o que Deus fez por ti. Irmão, você não está entendendo o que Jesus está falando nessa noite, não? Não, eu estou terminando. Mas eu quero dizer para você, você já olhou o que Deus fez por ti?
Tu sabe de onde Jesus te tirou? Tu sabe de onde Jesus te libertou? Há pessoas aqui no nosso meio que foram libertas, pessoas que foram libertas de demônios, pessoas que foram libertas da escravidão do pecado, pessoas que foram alcançadas pelo poder da palavra, pessoas que a gente colocou a mão e os demônios caíram por terra, pessoas que estavam escravizadas. Como eu um dia, olhando para essa igreja, olhando para as pessoas que vinham fazer o trabalho, eu ali na minha casa, olhando e descendo para pecar, para me drogar, para me prostituir. Enquanto isso, Deus estava trabalhando nas entrelinhas da minha vida. É como se Deus estivesse dizendo assim: você vai ficar pouco tempo aí, porque eu vou te transformar num pregador do Evangelho. Esse é o mesmo Jesus. O mesmo Jesus. Quanto vale uma vida para Satanás? Não vale nada. Ele trabalha para nos destruir. Quanto vale uma vida para a sociedade? Para a sociedade só vale aqueles que têm. Quem não tem não vale nada. Mas no reino de Deus é diferente, porque a moeda do céu é as nossas almas. Quanto vale uma vida para Jesus? Vale muito. Não importa se você é rico, se você é negro, se você é asiático, se você é brasileiro. Importa que Ele te ama, e Ele vai empreender qualquer esforço necessário para alcançar as nossas vidas. Não interessa onde você está, se no poço de Sicar, se no sepulcro, Ele vai empreender todo o esforço possível e impossível para alcançar você. Aleluia. Porque nós tememos tanto, né? Oramos, pedimos a um Deus no controle de todas as coisas, irmãos. Ele é soberano, Ele conhece. Jesus vai àquela cidade. É interessante notarmos que depois que Jesus morre, e quando os discípulos vão começar a evangelizar Decápolis, o contato que esse homem fez abriu o caminho. Começaram a falar de Jesus. Ele é o Messias, aquele que veio aqui na nossa cidade. E nós vamos ver pela história que houve muita salvação em Decápolis. Cidades que eram cidades gregas ou romanas. Eu não estou muito aqui com a precisão da informação. Essas cidades foram alcançadas pelo Evangelho, através do testemunho deste homem que teve a vida restituída, uma vida transformada. Amém, irmãos? Eu quero terminar aqui e dizer para você, nesta noite, que Jesus, Ele nos ama, Ele empreende esforços. Quinta-feira passou uma companhia por aqui. Jesus empreendeu esforço, trouxe uma da Venezuela, trouxe outro do Rio de Janeiro, o outro rapaz do Mato Grosso do Sul. Eles vieram aqui, entregaram uma mensagem de salvação e de amor. Deus continua se movendo através do seu povo. Deus continua empreendendo os mesmos esforços para alcançar, para libertar, para tirar da escravidão e das mãos de Satanás, para tirar todos os temores e nos dar dignidade, nos devolver a família, nos dar sentido de existir. Nós estamos aqui nessa noite não simplesmente por causa, daquilo que nós temos como regra via o culto, não. É muito mais do que isso. O que me traz nessa noite é o relacionamento com Deus, que me libertou, o único que podia mudar o meu caráter, me dar dignidade.
Eu estou aqui nessa noite pelo grande amor desse Cristo. Eu reconheço Ele na minha vida. Eu sei quem Ele é. Eu sei de onde Ele me tirou. E eu sei qual o destino que Ele tem para mim. Eu sei. Satanás trabalha contra você, contra as pessoas. Se ele puder lhe sujar, se ele puder arrancar o propósito do seu coração, se ele puder lhe enganar, ele sempre dirá que você não é amado de Deus, que Deus não tem plano coisa nenhuma para você. Ele é mentiroso e pai da mentira. Então, eu quero que você guarde essa mensagem e não esqueça no seu coração. Quanto vale uma vida? Eu respondo: vale o sangue de Jesus. Vale o sangue de Jesus. Saiba disto. Jesus, Ele lhe ama incondicionalmente. Não há condição que você possa colocar, não há nada que você possa somar, porque já foi feito no Calvário. Ele te ama. Eu termino aqui, convido você agora para ficar de pé comigo, para a gente orar, entregar esse momento ao nosso Deus. E eu queria que você fechasse os seus olhos. Quanto vale uma vida? Alguém já pode até ter dito para você mesmo, irmão: ei, você não vale nada, você não presta. Alguém já pode ter te dito isso: você não presta, você não tem valor. Você já ouviu isso de alguém? Não responda para mim. Feche os seus olhos. Porque quem te valoriza nessa noite está aqui. Filha, eu te amo. Filha, eu te amo. Filho, eu te amo. Se alguém te desprezou, se alguém disse para você que você não vale nada, que você não vai chegar a lugar nenhum, que não vale a pena, eu quero falar para você nessa noite que você é o melhor de Deus nessa terra. Você é o melhor de Deus nessa terra. Deus trabalhou detalhadamente na sua vida. Até mesmo as coisas que deram errado até o dia de hoje estão contribuindo para formar você. Então, uma decisão apenas. Uma decisão apenas. Que decisão? De receber Jesus como Salvador, como Senhor, como Deus da tua vida. Feche os teus olhos agora, eu quero orar por você. Mas eu quero perguntar a você: alguém aqui nessa noite deseja o Jesus que libertou o gadareno? Alguém aqui quer se reconciliar e dizer: Jesus, eu quero vida plena contigo. Nessa noite, Senhor, eu entrego a minha vida ao Senhor nessa noite. Eu quero nessa noite ter paz no meu coração, alegria no Espírito Santo. Tem alguém nessa noite que está disposto a entregar? Não? Então vamos nessa noite orar ao Senhor. Tem alguém nessa noite para se reconciliar para Jesus? Essa jovem quer se reconciliar, é? Amém. Fecha os seus olhos aí, querido. Deixa o Espírito Santo fazer a obra. Ela quer aceitar Jesus? Então vem para cá, moça. Vai ali, Betinha, vai receber essa jovem aí, por favor. Tem mais alguém, querido? Tem mais alguém? Ela entendeu a mensagem. Hoje é o dia de salvação. Hoje é o dia que Jesus escolheu para te chamar. E ó, ei, você aí, ó, deixa eu falar. Ei, você aí, jovem, que se tranca no teu quarto, na tua solidão,
Você que se tranca no seu quarto, na sua solidão, Deus conhece, Deus quer trocar isso. Porque Deus sabe os desejos que passam pela tua alma. Muitas vezes você se tranca no seu quarto, você fica sozinho lá, e muitos pensamentos passam pela sua cabeça. O Jesus que libertou o Gadareno quer nessa noite libertar você e dar sentido para a sua existência. Você não encontra mais sentido. Jesus é o sentido, Ele quer entrar hoje. Amém? Amém. Vamos orar. Glória a Deus. Jusileide, vem orar aqui por esta menina. Vem entregar essa alma para Jesus. Aleluia. Grande é o Senhor dos Exércitos. Ninguém merece, né, viver nas ruas, no sepulcro. O pastor estava pregando e eu estava imaginando aquele homem. Profissionalmente, irmão, a gente não pode dizer essa frase. Nós somos proibidos de falar essa frase. O pastor estava pregando aqui, eu estava pensando ali, né, meditando. Nós não podemos dizer essa frase, morador de rua. Se for homem, tem que ser um homem em situação de rua, porque nenhum ser humano, ele tem esse direito de estar nas ruas. E aquele homem estava, né? Aquele homem estava sofrendo. E todos que estão na rua estão sofrendo, mas Jesus, Ele está disposto a estender a mão. Aleluia, louvado seja teu nome, Senhor. Pude sentir o Espírito Santo, sabe, irmão, passeando nesse lugar, assim, na brisa suave, E eu tenho certeza que mais pessoas foram tocadas e que deviam estar aqui, não estão. Mas Deus pode estar te dando a chance hoje. Pode ser até a última chance. Nós vamos orar para que não. Mas que tu possa levar essa meditação para casa. Amém? Senhor, nosso Deus e Pai, toma, Senhor, essa jovem, adolescente, Senhor, nas tuas mãos, Senhor. Enquanto, Senhor, aqui era proferida a tua palavra, que dizia que aquele homem, ele se cortava com pedras, meu Pai. Eu pude que o Espírito Santo me falar que aquele mesmo demônio que fazia aquele homem se cortar, é esse mesmo que age nos adolescentes, nos jovens, fazendo se cortar com giletes, com canivetes, com... Sabe, Senhor? E ele está ativo hoje, aqueles demônios estão ativos hoje, fazendo com que muitos jovens estejam se mutilando. Mas nessa noite tu foi de encontro ao coração dessa jovem, dessa adolescente, ainda com coração de criança, de inocente. Meu Pai, toma nas tuas mãos, que o espírito dela a partir de hoje seja um espírito renovado, lavado nas águas que desce do teu trono, Senhor. Em nome de Jesus, lava com teu sangue, escreve o nome dela no livro da vida e do Cordeiro. Que as portas do céu naquele grande dia, Senhor, possam estar abertas para ela, e que aquela voz como a de trovão possa dizer: vinde, benditos do meu Pai. Aleluia, herdar a terra que eu tenho prometido. Toma nas tuas mãos, Senhor, a vidinha dela, meu Pai, em nome de Jesus. E aos outros que estão aqui, Senhor, que essa mensagem possa se martelar no coração, de maneira que o Espírito Santo venha trabalhar, e
que se alguém está desviado de Ti, nessa noite seja tão incomodado que possam colocar o joelho no chão e se reconciliar contigo, aonde quer que esteja, meu Pai. Nem que seja na calada da noite ou pela madrugada, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Pai. Em nome de Jesus. E se você crê, meu irmão, diga amém com toda a convicção do teu coração. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.